Vamos no detalhe, justamente, dos debates no campo do meio ambiente. Né? A gente tem a figura política da ministra Marina Silva contestando o texto. Quais são os argumentos que os ambientalistas trazem diante do que estamos acompanhando de avanços desse projeto lá no Congresso? Vamos lá, Carol, dá bom dia para a Isabel, que a gente não tinha se encontrado ainda, e focar em alguns pontos, até destrinchando um pouco do que a Isabel trouxe aqui. Essa autorregulação, essa autodeclaração, essa autofiscalização é algo que faz com que os ambientalistas e os órgãos ambientais acendam um sinal de alerta, porque avaliam que isso pode fazer com que você tenha menos força, inclusive, dos órgãos fiscalizadores. Então, apontam para um enfraquecimento do ICMBio, do IBAMA, da FUNAI, de órgãos que estão diretamente envolvidos com o processo de licenciamento ambiental. No caso de Brumadinho e Mariana, que a Isabel citou, eram empreendimentos de médio porte, com médio potencial poluente. Este tipo de empreendimento funcionaria com essa autorregulamentação, ou seja, sem que você precisasse desencadear uma série de gatilhos para a fiscalização dos órgãos ambientais, contando com a responsabilidade dos próprios empreendedores, aqueles empresários que criam essas obras e que defendem as construções desses locais. A gente vai trazer aqui um pouco dos dois lados dessa história, porque eu conversei ao longo do dia de ontem, da noite de ontem, Carol, com a WWF, o Greenpeace, a SOS Mata Atlântica e a SOS Pantanal. 4 entidades que se colocam contrárias a esse projeto, porque vem pontos específicos de alerta. Começando com a Marina Mota, gerente de políticas públicas do Greenpeace, ela explicou que a mudança pode impactar muito o enfrentamento a mudanças climáticas no futuro, em um ano que nós estamos nos preparando para receber a COP30. Vamos ouvir. A aprovação desse projeto é lamentável. Enquanto o Brasil se prepara para ser palco mundial de um evento importante como a COP30 em Belém, para apresentar soluções para o mundo de enfrentamento à crise climática, o Senado decidiu que a prioridade nacional é desmontar a nossa política nacional de meio ambiente, seu principal instrumento, que é o licenciamento ambiental. E isso mostra que o campo político ainda é refém de um projeto de poder que troca direitos por danos e prevenção por tragédias. Quem defendeu muito o projeto foi a relatora na comissão técnica, a senadora Tereza Cristina. Não custa lembrar, Tereza Cristina foi ministra da Agricultura no governo de Jair Bolsonaro e é da bancada ruralista no Congresso Nacional, tem muita conexão com o agronegócio. O que ela destacou foi que o crime ambiental continua sendo crime ambiental, isso não muda, e que, inclusive, há penas mais duras para quem desrespeitar a legislação que protege o meio ambiente. Vamos ouvir. Nós demos abertura para o governo, é que o governo deixa tudo para a última hora. Outro ponto de resistência é a participação de autoridades. Então, quando a gente coloca que o IPHAN, que a FUNAI, eles podem participar, eles podem opinar, o que eles não podem é vetar. Então existe isso, porque isso foi feito durante muitos anos e é o que vem acontecendo, que emperram empreendimentos importantíssimos. O problema é que às vezes a gente fica numa discussão aqui técnica e não vai para o mundo real. O que acontece hoje com o licenciamento ambiental no Brasil? São mais de 17 mil normas ambientais, é um cipoal que ninguém entende, é muito difícil para as pessoas fazerem um projeto e ter a sua licença em 2 anos, dependendo da complexidade do seu empreendimento. Tem coisas que podem ser licenciadas de maneira muito mais rápida, empreendimentos de pequeno porte. Nós não temos gente suficiente para analisar, enfim, todos esses projetos da maneira cartorial que hoje algumas coisas são feitas. O que nós estamos fazendo é simplificando, mas sem fragilizar. As pessoas que cometerem crime ambiental serão punidas, não se mexe na parte de punição. Acontece que esses argumentos são questionados pelos defensores do meio ambiente que trabalham em organizações do terceiro setor ou até mesmo ambientalistas. É o caso, por exemplo, da Ana Carolina Cristópomo. Ela é especialista em conservação do WWF Brasil. Ela falou sobre como as mudanças podem impactar a vida das comunidades brasileiras. Vamos ouvir. Consulta os órgãos responsáveis, como FUNAI, como o IPHAN, também ficaria
ao sabor do empreendedor. Ou seja, o Brasil, o Estado brasileiro, que tem uma dívida histórica com esses povos e comunidades, né, que habitam essas localizações, né, há séculos, sem ter o reconhecimento oficial do Estado, serão ainda mais penalizados, porque não terão a legislação os protegendo dos impactos de empreendimentos. Além disso, isso vai aumentar muito a pressão sobre esses territórios, aumentando certamente o número de casos de violações de direitos territoriais, direitos humanos dessas comunidades. Como a Isabel bem destacou, esse projeto também pode abrir espaço para uma aceleração das sondagens da Petrobras na bacia, na foz do Rio Amazonas, da margem equatorial. Quem defende este projeto, a exploração de petróleo nesta região, é o presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre. Ele conduziu a sessão e depois da votação no final, que deu vitória àqueles que defendem o projeto, disse que estava aliviado e que ia dormir tranquilo. Vamos ouvir. Na condição de presidente do Senado Federal, sairei hoje desta casa com a sensação do dever cumprido. Após esta casa aprovar uma das maiores conquistas para o Brasil. Uma lei fundamental para o desenvolvimento equilibrado do nosso país. Fico profundamente satisfeito com a aprovação de uma legislação moderna, mais clara e mais justa para os processos de licenciamento ambiental do Brasil. E aí não só a condução da votação, mas como também Isabel lembrava, mais cedo falávamos, também foi responsável por uma emenda ao texto que acelera determinados processos. Exatamente, que tem o papel ali de fazer com que esse avanço dos estudos, das sondagens, seja mais rápido por parte ali da autorização, inclusive, dos órgãos ambientais que estão envolvidos nesse sistema. Isabel falou essa semana da resistência do IBAMA, é um dos exemplos do que poderia mudar com essa nova regra de licenciamento ambiental. Falamos também com Gustavo Figueiredo. Gustavo é biólogo e diretor de comunicação da SOS Pantanal. Também acompanhou de perto a votação, estava ontem à noite ali conversando comigo enquanto viu o desdobramento no Senado e falou sobre alguns problemas específicos que esse projeto, na visão dele, tem. Vamos ouvir o que ele disse. O projeto também fragiliza órgãos como o ICMBio e a FUNAI, mesmo quando essas atividades acontecem dentro de unidades de conservação ou territórios indígenas. O texto também não deixa claro quais atividades estão suscetíveis à autodeclaração, o que abre uma brecha muito perigosa. Além disso, o projeto também não tem mecanismos robustos de controle social, de transparência e responsabilização, o que fragiliza ainda mais o pacote como um todo. Sem salvaguardas claras, esse projeto pode representar o maior retrocesso ambiental das últimas décadas no Brasil e abrir caminho para novos desastres socioambientais. Para concluir, então, o que dizem os defensores do projeto? Que ele desburocratiza, acelera processos, destrava investimentos, ajuda a construção de obras e pode ajudar o Brasil a se desenvolver de uma forma mais rápida. O que dizem os críticos do projeto? Que ele provoca um desmonte na legislação brasileira do meio ambiente, que ele oferece risco aos nossos biomas, que ele enfraquece os órgãos de proteção ambiental e os órgãos reguladores e que ele tira poder da sociedade civil na participação desses processos de licenciamento ambiental. Para trazer aqui, Carol, um panorama desses dois lados dessa discussão que deu muita polêmica e ainda vai continuar, né?